pôde estar presente conosco hoje. E eu preparei apenas um rascunho, não será um estudo na realidade, porque não dá para a gente aplicar em uma doutrina só um estudo aprofundado sobre a fé. Mas nós vamos ver alguns versículos bíblicos que falam sobre fé e vamos extrair, com a ajuda de Deus, algo para a nossa vida. Os irmãos observaram que a oração de joelho, ela deu para ouvir a voz dos irmãos, diferente de orar em silêncio. A oração em silêncio, irmãos, ela pode provocar sono, né, em alguém. Mas uma oração onde se faz ouvir a voz um do outro, para dormir, a pessoa tem que estar muito cansada, né? Tem que estar arrebentada. Então, observe que a oração, quando nós oramos de uma maneira audível, ouvindo uma voz do outro, ela incentiva o do lado, o irmão ou a irmã do lado, contagia e Deus pode se fazer presente. Do contrário de uma oração coletiva silenciosa, que a gente pensa que está todo mundo dormindo. Então, se a gente ficar orando de maneira audível, nos cultos de oração, na noite do clamor, então vai ser bom, porque vai impactar a vida um do outro. Mas o assunto aqui, irmãos, como eu disse, é sobre fé, né? A temática hoje é sobre fé. Repita a leitura em Lucas 17:5, que diz: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Noutra tradução diz: aumenta-nos a fé. E Jesus, uma certa feita, disse: porventura, quando o Filho do Homem vier na terra, achará fé? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias críticos, onde parece que a fé não está existindo no coração de muitos cristãos. Parece, não vou afirmar, mas parece, fica em meio termo, mas parece que muitos não estão tendo mais fé, não estão mais tendo fé em Deus, estão tendo fé no próximo, estão tendo fé naquilo que pode ver ou que pode apalpar, e isso não é fé na realidade. E a gente, como cristãos, como servos e servas de Deus, a gente precisa fazer esta oração que os apóstolos pediram ao Senhor Jesus: aumenta-nos a fé. Como está a nossa fé, irmãos? Como está a nossa fé? Um carro para andar tem que ter combustível lá. Agora, a maior segurança de um carro é quando está o tanque cheio. Eu não tenho carro, não dirijo, aprendi, mas não pratico, então não sei dirigir. Mas é aconselhável aos motoristas, aos donos de veículos, que nunca deixe o carro no vermelho. Porque pode, não, mas aqui está no vermelho, aqui dá para mim andar 70 quilômetros, sei lá quantos quilômetros, mas não é bom um carro andar com a luzinha no vermelho. Pode trazer prejuízo para o motor. E trazendo prejuízo para o motor ou para outras partes do veículo, aí cancão vai piar. O camarada vai soltar dinheiro até pelas ventas para poder ajeitar o seu veículo. Então, qual é o ideal? É deixar o tanque cheio. Eu sei que a gasolina está aumentando, né? A gente sabe que está se passando nas redes televisivas, nas redes sociais, aumentando o combustível. Mas se não der para deixar o tanque cheio, deixa pela metade, pelo menos, com quanto que não fique no vermelho, mesmo que fique confiando, dá para mim andar muitos quilômetros aqui, mas não é bom. Por que dizer isso? Porque na vida espiritual, irmãos, nós também não podemos andar no vermelho, de jeito nenhum. Nós somos um combustível, nós somos um veículo, melhor dizendo, na aplicação. Nós somos um veículo, e neste veículo, quem deve dirigir é o Espírito Santo, é o Senhor Deus que deve dirigir a nossa vida. E o combustível, neste caso aqui, chama-se fé. E a fé, ela tem que estar completamente inundando o nosso ser. Por isso que
os discípulos pediram, rogaram, clamaram ao Senhor: aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Ora, irmão, se fosse permitido a gente dizer: Jeová, mande um anjo que tenha um termômetro. Não tem termômetro no céu, é uma aplicação. Meu Deus, mande um anjo que tenha um termômetro para medir a minha fé, o nível da minha fé, para medir o nível da fé de cada crente nesta noite. E se Deus mandasse este anjo com este termômetro ou um equipamento que venha... Crespo, qual é daquela bichinha que vê o nível do... Quem? Eu sei, né? Que no carro, rapaz, que bota no carro, um negócio de óleo. A vareta. Né? No carro tem um bojuzinho que bota óleo e tem uma vareta que ele olha e vê o nível que está o óleo. Se tiver abaixo, tem que completar com óleo. Na metade tá bom, né? Tá metade para riba, né? Tá bom. É? Ele tem um nívelzinho da vareta, exato. Se tiver abaixo, né? Aí está quebrado. Tem que estar na medida para poder ajudar o carro. E se esse anjo, irmão, viesse hoje à noite aqui, para pegar a vareta e ver o nível da nossa fé, se está mediana, se está alta ou se está baixinha. Só Deus sabe como está a nossa fé nesta noite, o nível da nossa fé. E a gente precisa pedir para Deus aumentar, acrescentar a nossa fé. Olha, irmãos, quer ver o batismo com o Espírito Santo e com fogo? A gente olha assim, está difícil Jesus batizar. Não está difícil de Jesus batizar. É a nossa fé que está pouca. É a fé daquele que não é batizado, que quem sabe o nívelzinho está lá embaixo um pouquinho, mas que precisa pedir: Senhor, acrescenta a minha fé, aumente a minha fé, para que eu seja batizado no Espírito Santo com fogo. Então, é uma maravilha extraordinária o batismo no Espírito Santo, sendo concretizado na vida de quem ainda não o recebeu. Agora, é preciso talvez o batizando, né, aquele que deseja receber o batismo do Espírito Santo com fogo, pedir para Jesus aumentar a fé. Às vezes, irmãos, a gente espera só pelas festas, né? Os períodos festivos. Não, vamos esperar pelos períodos festivos, porque ali a nossa fé vai estar lá em riba e vai ter facilidade para Jesus batizar a gente com o Espírito Santo. Ou Jesus me renovar, ou Jesus me curar. Deixa chegar a festa aí. Vai chegar a festa da mocidade, vai chegar o congresso da mocidade, vai chegar o congresso das senhoras, vai chegar o congresso infantil, que Jesus também batiza no congresso infantil, por mais que alguém não creia, mas ele batiza. Então deixa chegar esses eventos aí de peso, que a minha fé vai estar lá em riba, e eu sei que Jesus pode me batizar. Não. Jesus batiza sem ser período festivo. Jesus batiza sem convidar ninguém. Vamos supor, quinta-feira que vem, se Jesus não vier daqui para lá, vai ser a festividade da igreja lá em Maceió, né, da nossa igreja. E provavelmente eu estarei trazendo um pastor para nos trazer uma palavra. Quinta-feira que vem, se Jesus não vier daqui para lá. Está já em andamento o fechamento do convite. Aí de repente alguém diz: não, vai vir um pregador. Aí vem uma pessoa para nos trazer uma palavra quinta-feira. Então eu já vou começar a turbinar minha fé aqui, para que a quinta-feira Jesus faça um mistério aqui e eu alcance a minha bênção. Ou de repente seja domingo que vem alguém, um exemplo: domingo é culto com a mocidade, vai vir alguém aí. Então, irmãos, a gente bota a fé no próximo. A nossa fé não tem que estar no próximo. A nossa fé tem que estar em Deus. É no Senhor Deus que tem. Os discípulos pediram foi ao Senhor para aumentar a fé deles. E a gente precisa voltar a pedir. Se a nossa fé está pouca, se o nível dela está pouquinho, então vamos pedir: Senhor, acrescenta a minha fé. Eu acho incrível Jesus, irmão. Eu sou um miserável mesmo. Se eu fosse Jesus, não operava. Mas eu acho incrível Jesus. Um homem com um filho lunático, ora lançado no fogo, ora lançado na água, o demônio querendo matar a vida daquele rapaz.
E a Bíblia diz que ele ia definhando, ia secando, ia ficando menos do que um palito, sem força, sem vigor, sem vontade de viver. E Jesus perguntou: há quanto tempo acontece isso com esse menino? Desde a sua meninice. Veja o tempo que aquele menino, irmão, era possuído por um espírito maligno que queria destruir a vida dele, mas nunca destruiu, nunca conseguiu. Até que um dia teve que se encontrar com Jesus. Os discípulos não puderam. Jesus disseram: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Então, quem sabe a nossa fé está pouca, irmão. Quem sabe a nossa fé está pouca. E Jesus vai operar nada com pouca fé. É melhor pouca fé do que nenhuma fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem busca a Deus tem que ter fé de que Ele vai recompensar a você que está buscando a Ele. Mas o pai não ficou à beira do caminho. Jesus olhou para o pai e disse: olha, vou parafrasear a fala de Cristo, olha, é possível seu filho ficar livre deste espírito maligno. E o homem disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja só, o homem estava, até o pai estava incrédulo, mas ele estava desejoso para Jesus restaurar o filho, curar o filho, expulsar aquele cão que estava na vida do filho, que estava destruindo o seu filho, e que isto arrasava com o pai, e quem sabe com os demais membros da família. E Jesus pegou e operou um milagre, mesmo com aquele homem abalado. E aquele homem se dizendo: ajuda-me, ajuda a minha incredulidade. Só para ele dizendo isso, irmão, ali tinha um pinguinho de fé. Tinha um pingo de fé. Ele pediu para Jesus ajudar na incredulidade dele. Jesus, eu não sei, mas me ajude, me ajude. Só isso aí, tinha um pingo de fé. Um grão de mostarda. A fé é comparada a um grão de mostarda, a menor das sementes, mas que quando germina, desenvolve, se torna a maior das árvores na terra. Então, se a sua fé estiver pequenininha, Deus pode operar um milagre. Agora, não ponha a sua fé no homem. Não, eu vou pôr minha fé em fulano, porque fulano vai vir pregar aqui e grande vai ser o mantuí. Não. A fé você tem que ter gerada em Deus e clamar: Jesus me batiza. E quando menos espera, Jesus lhe batiza no Espírito Santo com fogo. Se você está desde o tempo de Adão sem falar línguas estranhas, se você tiver um pouquinho de fé, Jesus faz você falar novamente em mistério com Ele. Se existe algum mal no seu organismo, se você tiver uma pequena fé, se a sua fé for como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, Jesus tem um poder de operar e repreender este mal, repreender esta enfermidade, repreender esta doença. Ele tem o poder. Agora, irmão, parece, repito, vou usar novamente esse termo parece. Agora parece que a gente está perdendo a fé. Repito novamente a fala de Jesus: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? Achará fé? A gente precisa, irmãos, pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé. Precisamos pedir. Para Jesus operar, irmão, na minha linguagem, é no estalar de dedos. Para Ele batizar no Espírito Santo, é no estalar de dedos. A gente é que faz um bicho, cria um bicho, eita, bota uma dificuldade tamanha para Jesus batizar no Espírito Santo. E não é. Digo porque eu lembro quando Jesus me batizou no Espírito Santo com fogo. Só foi ficar orando, dando glória a Deus, aleluia, quando mesmo espera estava línguas estranhas, rolando nos meus lábios, fluindo nos meus lábios. Então, é no estalar de dedos, ou como o povo do movimento diz, é no de repente. É no de repente. O povo do movimento diz: de repente, é no de repente. Eita, então é no de repente. É no de repente que Deus pode lhe batizar no Espírito Santo e com fogo.
que Ele pode lhe curar, que Ele pode lhe renovar, que Ele pode abrir uma porta de emprego, que Ele pode surpreender você com algo que você está querendo, e talvez você já está perdendo as esperanças, e de repente Ele, pá, é só você ter um pouquinho de fé. Agora que não fique no pouquinho de fé, né? A gente não pode ficar com pouca fé. A gente tem que pedir para Ele acrescentar, para Ele aumentar a nossa fé. Porque Ele é o Deus da fé. Se Ele é o Deus da fé, Ele é a fonte da fé, a origem da fé. E Ele pode encher-nos de fé. E eu não quero, como disse aqui, dar um estudo propriamente sobre a fé. Porque ia ser mais de um culto de doutrina, quem sabe 1 mês, 2 meses, 3 meses, estudando sobre a fé. E a gente precisa entender, irmãos, que a gente se movimenta pela misericórdia de Deus, mas nos movimentamos porque a fé, ela é o nosso combustível. A gente não vive de aparência. Quer ver? Abra a Bíblia aí, Romanos 1,17. Não vai ser ensino, mas vai ter um tom meio assim, né? Mas Romanos 1,17, irmãos, veja o que é que diz aí, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então a fé é o nosso combustível. Sem fé a gente não agrada a Deus. Sem fé não dá para chegar perto de Deus. Como é que você vai chegar perto de Deus se você não tem fé? Se você não crê que Ele é poderoso para fazer aquilo, como é que você vai chegar pertinho de Deus? É a mesma coisa, você está enfermo. Mas eu tive que procurar quem? Um oftalmologista. Crendo, tendo fé que ele ia fazer o exame direitinho, ia me passar um óculos bom para, eita Maria, para eu poder enxergar novamente bem. A gente procura os homens da terra, é porque temos fé. Acreditamos no estudo que eles obtiveram, que dedicaram-se para dar o melhor de si à humanidade, na área em que eles estão a trabalhar. Em Deus, como é que a gente vai chegar perto de Deus se a gente não tem fé? Não, tem que ter fé. A gente precisa chegar perto de Deus tendo fé, porque a fé é o nosso combustível, irmão. Se não tivermos fé, nada feito. Batismo de Aristeu não terá validade nada. Então se aproxime de Deus. Vou usar no singular para cada um pegar para si. Se aproxime de Deus, sabendo que a fé é o seu combustível. O justo viverá pela fé, ou viverá da fé, unicamente da fé. Não tem para onde. A gente vive da fé, mas às vezes a gente gosta de querer pegar uma beirinha da parte humana, botar a fé na esfera humana. Isso não é fé, é uma forma de falar, mas não é fé. Não, eu tenho fé nele. Não, a gente precisa acreditar, ter fé que o nosso Deus ainda é o mesmo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. A gente precisa alimentar a nossa alma com fé, a gente precisa alimentar o nosso espírito humano com a fé. E como alimentar a alma? Como alimentar o nosso espírito humano, irmão, com a fé? Lendo a Bíblia Sagrada, lendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu não estou nem seguindo aqui a sequência. Eu sei que tem coisas aqui que eu estou lendo, dizendo, mas não estou seguindo a sequência. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, um certo dia eu lendo um livro, o autor disse, não me lembro quem foi o autor, nem o livro, mas ficou isso na minha mente. O autor disse: leia a Bíblia para você ouvir, e isto vai gerar em você fé, porque é a Bíblia que diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? História de carochinha? Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se a gente lê a palavra de Deus para a gente mesmo, desembestar, não. Em casa mesmo, baixinho, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo.
acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Aí a gente vai lendo, e essa palavra vai gerar fé, e a gente vai viver pela fé. Vamos viver da fé que esta palavra gera no nosso coração. Porque a gente está tendo... É uma expressão muito forte, mas entendam-me. Por que a gente está tendo mais fé? Pastor, não diga que a gente está tendo. Entenda a minha forma de falar, pelo amor de Deus. Por que a gente está tendo mais fé? Porque quem sabe a gente está deixando de ler a palavra de Deus. Quem sabe estamos deixando de ler a palavra de Deus. Eu me lembro que antigamente, irmãos, os crentes iam para a igreja com Bíblia. Iam para a igreja com Bíblia. Escola bíblica com Bíblia, eu estou lá. Estudo bíblico com Bíblia, porque sabia que ia ter versículos da palavra para ser lido. E quando a palavra de Deus ela é lida, e a gente ouve também, eu li aqui, ó, acrescenta-nos a fé. Eu li, talvez você leu pela sua Bíblia, mas em tudo que você também ouve esta palavra, ela vai gerando fé no seu coração. Ela vai gerando fé na sua alma, fé no seu espírito humano. E você acaba vivendo da fé. Volto a falar, já falei não sei quantas vezes esse negócio aqui da pandemia. Quando lá em Piaçabuçu a gente ficou sem culto, irmão. Olha, veja só, igrejas fechadas, sem culto. Todo mundo sabe que a obra depende do Malaquias 3:10. Todo mundo sabe disso. E agora, como ia entrar o Malaquias 3:10 se não estava tendo culto? E as contas agora a pagar? Pessoal e da igreja, água, energia, outras coisas da igreja também que tinha comprado. Como agora pagar sem ter culto? Não é para esquentar o quengo de um pastor? Não é para um pastor endoidar? Meu Deus, é agora sem culto, como é que vai entrar para eu poder pagar as coisas? E agora, não é para esquentar o quengo de um pastor e ele doidar, rodopiar que nem um pinhão. Mas o que foi que eu coloquei no coração? Não vou me preocupar, porque não vai adiantar de nada. Se eu arrancar os cabelos da cabeça, que eu tinha pouco aqui no meio, usei um remédio, até crescer um pouquinho, mas já estava perdendo os cabelos aqui do meio, eu disse, isso não vai me ajudar em nada. Arrancar os cabelos da minha cabeça não vai ajudar em nada, né? A situação, mandar dinheiro para eu poder pagar as contas. Então o que foi feito? A gente disse, os irmãos, nos grupos da igreja, entregue o seu dízimo ao dirigente da congregação. Entregue, e ele entregará aqui em casa, ou na casa do qual pastor, e depois a gente pega. Pronto. E eu fiquei desse jeito, 5 meses nesse ritmo, irmão. 5 meses. E eu disse, agora é acreditar em Deus, não tem outra. Agora é deixar a fé rolar em Deus, acreditando que os crentes também gerados por fé, eles vão trazer aquilo que é de Deus. E não deu outra, trouxeram. Eu fui bancando as coisas da igreja, bancando logo da família, que o pastor vive 100% da igreja, não tem para onde, e fui lá tranquilo. Outros companheiros arrancando o cabelo da cabeça, eu tive que orientar. Não, rapaz, descansa, vai fazendo assim, eu orientei. Disse o que eu estava fazendo, para ele também poder fazer e ajudar o coitadinho, o bichinho de Jacó. Mas tem que ter fé em Deus, irmãos. É fé em Deus. Porque quem sustenta a gente, ministros, é Deus através da fidelidade e da crença dos irmãos, sem sombra de dúvida. Eu comparo a vida de um ministro como de um taxista. Um taxista. O taxista, ele depende, irmão, de passageiro. Tem dia que o taxista pode arrecadar R$1.000. Não é verdade, Clécio? Tem dia que o taxista pode arrecadar R$1.000. Mas tem dia que o taxista ele vai arrecadar R$30. O dia foi ruim, mas um dia foi bom, foi maravilhoso. Mas o outro dia, oh meu Jesus, só a graça. Mas um dia compensou, mas ele vai ficar pulando da vida, eita, agora não. Ele não sabe como vai ser o restante dos dias, e aí ele vai ter que administrar aquela situação ali. Então tem muitas pessoas, irmãos, que dependem de Deus e aí expressam a sua fé.
o cuidado de Deus para com aquelas pessoas. E a gente precisa ter esta fé em Deus, viver da fé. Não, eu creio, Deus vai suprir, Deus vai mandar, Deus vai providenciar. Eu não estou vendo escape nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem na retaguarda, nem de baixo. Eu não estou vendo escape de jeito nenhum. Aí ele se lembra do Salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E isto ele olhando para os montes que rodeavam Jerusalém, literalmente falando: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele expressa a fé em Deus: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então a gente precisa, irmão, alimentar com fé, alimentar a nossa alma e o nosso espírito humano com fé. Agora temos que ler. Se a gente ler este livro vai gerar fé na minha vida e vai gerar fé na sua vida. Irmãos, só Deus sabe o que há no interior de cada um de vós. Só Deus sabe a necessidade de cada um de vós, seja individual ou até mesmo familiar. Só Deus sabe. Só Deus sabe quantas vezes você chega a esquentar o quengo, mas não vai adiantar de nada esquentar o quengo. É preciso orar a Deus e pedir para Deus mandar o necessário, e Deus vai mandar. Ele ainda é Deus que supre, irmão, necessidades. Em meio a um mundo caótico, Ele é um Deus que ainda supre necessidades. Há muitos exemplos na Bíblia, há exemplos extra-bíblia do nosso tempo, de pessoas que foram surpreendidos por Deus, porque tiveram fé, que Deus ia prover o necessário para eles. Eu não sei como vocês estão, eu não sei como vocês vêm ao culto, porque só em vir ao culto, vir buscar a Deus, adorar a Deus, é uma questão de fé. Eu vou porque eu preciso estar na casa de Deus. Eu preciso estar na casa de Deus, porque Deus pode falar comigo, Deus pode acalentar a minha alma. Então é por isso que eu vou à casa de Deus. Irmãos, quantas vezes, falo por mim, quantas das vezes eu cheguei em um campo onde eu estava, uma vez, um domingo, aí eu disse: eu não vou, olha, meu Deus, ir para o culto hoje. E isso, a casa ao lado, foi em Piranhas. Não é pecado não tem nada grave de citar o nome do lugar não. Foi lá em Xingó. Xingó, uma vez, um domingo, eu estava arrasado, eu estava quebrado, eu estava estraçalhado. Eu não digo nada desses negócios para minha família, não digo para Sheila, não digo para filho. Isso é uma questão minha e Deus. E por dentro eu estava arrasado, estava quebrado, estava só o pito, moído. E eu cheguei e disse para Deus: ai Deus, eu só vou ao culto hoje porque é o jeito. Só vou ao culto hoje porque é o jeito. E a casa ao lado. E tem mais, Deus. Eu só vou ministrar a tua palavra porque são ossos do ofício. Porque se não fosse para ministrar a tua palavra, eu não ia não. Isso eu batendo um papo com Jesus, uma conversa com Jesus. Vou porque tenho que ir para ministrar a tua palavra, porque eu estou aqui arrasado, tu sabe como é que eu estou. E conversei com Jesus, e não foi de joelho não. Foi sentado mesmo, orando e conversando com Jesus. Então, chegou a hora do culto, fomos para o culto. E o culto começou e tal, louvor, e se foi dando porta. Meus irmãos, em meados do culto, o que foi que aconteceu? Jesus começou a mudar um ambiente em mim. Jesus começou a alegrar minha alma, começou a tirar aquele negócio da minha vida. E quando menos espera, eu tive que ministrar a palavra. Aí eu ministrei a palavra de Deus com tanta vontade, com tanto prazer. Mas eu fui com pouca fé para o culto. Eu fui, não deixei de ir. Porque o justo vive da fé, e é a palavra que faz a fé crescer dentro da nossa vida, ser gerada em nós. E aquele culto para mim foi um culto maravilhoso.
Porque eu não fui para o culto, talvez pensando nos irmãos. E houve cultos que eu tinha convidado pessoas, eu me lembro de um culto, que eu disse, Senhor, caladinho, só na mente, Senhor, fale comigo. Tu sabes o que é que eu estou vivendo. Tu sabes a minha situação. Isso não é fé? É. Porque só quem pode responder a mim é Deus. Só quem podia naquela época, né, na situação, era Deus. E Ele pode ainda responder. Então Deus estava me vendo. E eu, mesmo arrasado, com um pouquinho a fé, eu disse, Deus de misericórdia, fale comigo hoje à noite no culto. Tenha compaixão de mim. E quando menos espera, irmão, eu no culto orando, meu Deus, só na mente, fale comigo, fale comigo, fale comigo. A minha fé ali clamando para Deus falar comigo. E quando menos espera, Deus usava pessoas que estavam entregando a mensagem, e a mensagem vinha ao meu coração. Delas que a pessoa nem dizia, pastor, é assim, não. Só em estar pregando, eu que estava sentado e sabendo da minha situação, que tinha clamado por misericórdia a Deus para Ele me falar comigo, aí eu sabia da situação, eu estava lá recebendo a palavra e me alegrando na presença de Deus. Então a gente precisa, irmão, ter ciência de que sem fé a gente não vai viver. Vir para a casa de Deus, repito, é um sinal de fé. Eu tenho fé que chegando lá, Jesus vai falar comigo. Agora, às vezes, a gente vem empurrado, às vezes parece que nem tem fé de jeito, parece que não está nem crendo, não está nem acreditando naquilo que a gente está a clamar ao Senhor. Mas que a gente, irmão, tenha em mente de que Deus, Ele ouve a cada um de nós quando a gente clamarmos em oração. Porque a Bíblia Sagrada diz que é imperioso ter fé na oração. A gente não pode deixar de ter fé na oração. Tem que ter fé, irmãos. Se a gente não tiver fé na oração, a gente está quebrado. Como é que a gente vai orar sem ter fé? A gente precisa ter fé. É imperioso ter fé na oração. Olha aqui o que é que diz Tiago. Tiago 4, capítulo 5, 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15. Veja o que é que diz aí, ó. E está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Tu tem que ter fé na oração. A oração da fé salvará o doente. Eu já contei para vocês e vou recontar de novo. Que eu engoli uma espinha de peixe. É por isso que eu não sou chegado a peixe com espinha. Mas quem quiser me mandar peixe, manda peixe para cá. Né? Porque se eu chegar a não comer, tem gente aqui de casa que come. E tem visitante que come também. Mas um dia eu inventei de comer um peixe que minha madrasta fez lá. E eu engoli uma espinha sem saber, aquela afiadinha. E a bicha ficou cá, e eu sentindo ela cá, e arranhando. E eu fiquei logo pionguinho, e disse, coma banana com farinha. Eu arrochei banana com farinha. Fiquei empanzinado, banana com farinha. E cadê a triste da espinha descer? A bicha ficou aqui na garganta, culto da mocidade, fui para o culto. Cheguei cedo, pastor Jeremias disse, tu vai pregar hoje à noite? Pastor, dá não. Aí contei a história a ele, eu estou numa cuspidela da tristeza, pastor. Eu estou botando o cuspe para fora direto, por causa dessa triste da espinha aqui, e arrochando água. Ele disse, não, você vai pregar. Aí foi que eu fiquei piongo mesmo, na mocidade, fiquei logo michuruca, baixei o quengo assim, e fiquei conversando com Jesus. Jesus, e agora, tire isso. Graças a Deus que o pastor não me deu a oportunidade, ele brincou comigo, mas eu fiquei preocupado. Acabou o culto, eu fui no gabinete que ficava atrás da igreja, e cheguei no gabinete e disse, pastor, ore por mim, e unja-me com óleo, que eu creio que Jesus pode tirar essa espinha de mim. Disse, vamos para a igreja. Não, pastor, aqui mesmo, só nós dois. Deixe dessa conversa, Silvio,
vamos para a igreja. Eu disse, eita meu Deus. Aí lá eu todo pinhonguinho, ainda com alguns irmãos na igreja. Ele chamou alguns irmãos, pegou o óleo da unção e dobra o joelho, dobrei o joelho, ungiu, me orou com os irmãos e eu senti como que a espinha fosse retirada com uma mão da minha garganta e eu fiquei bom, graças a Deus fiquei bom. Estou falando mais do que um papagaio, né? Mas fiquei bom. A espinha saiu, porque foi a mão de Deus que entrou, mas tive que ter fé. Fé para Jesus me ungir, ou para o pastor me ungir, né? Para o pastor, estou falando broquice, para o pastor me ungir e ser restabelecido a minha saúde, tirando aquela espinha, tem que ter fé, irmão. E sem fé, eu vou orar aqui. Orar sem fé? Não dá para a gente orar sem fé. Eu vou orar para Jesus salvar alguém da minha casa. Orar sem fé? Eu estou orando, mas não sei se ele vai salvar, né? Não sei, estou orando. Mas não sei não se ele vai salvar. Então isso não é fé. Isso não é fé. Você tem que ter fé. Não, eu estou orando e eu sei que Jesus vai salvar. Estou orando. O coração é de pedra, é rocha o coração do meu parente, é rocha. Mas Jesus pega uma dinamite, bota no coração, dinamite espiritual, né? Bota uma dinamite espiritual no coração de pedra do parente, pipoca, se estraçalha todinho, e a pessoa vem para Jesus de Nazaré, aceitando como Senhor e Salvador de sua vida. Não foi assim com você? Não foi assim comigo? Um cabrasmim, nem tanto, mas um cabrasmim porque estava sem Deus, sem gostar de crente, sem querer saber de ouvir a palavra de Deus, mas não ficaram como martelo a palavra, batendo na rocha do meu coração, batendo. Um dia desse eu vi um camarada na internet, eu não sei o nome daquela profissão, eu chamo quebra-pedra, mas não sei qual é. Ele lá com um martelo não, era mais perto que o martelo, ele com um outro instrumento e dando uns toques na rocha, marcando a rocha em alguns toques, pá, assim vai quebrar essa triste. Então deu uns toques lá, depois virou a pedra, aí mais outro toque, depois ele pegou de um lado, bateu do lado, marcando o que ia fazer. Irmãos, e depois de tanta marcação, quando ele virou, quando foi dando uns toques, aí começou a se quebrar, formando-se paralelepípedo, fazendo paralelepípedo o cara com as pedras. E a palavra de Deus, será que não é mais forte do que aquele camarada aqui, ó? A minha palavra é com o martelo que esmiuça a penha. Então, se o coração do seu parente é duro que nem pedra, que nem rocha, olha aqui, ore, crendo que essa palavra, que é martelo, ela vai bater e vai quebrar, vai esmiuçar o coração dele ou dela, ou ele vai vir para Jesus Cristo de Nazaré, aceitando como Salvador e Senhor da vida dele. Agora tem que ter fé na oração. A gente precisa ter fé. Eu vou orar para Jesus salvar, e Ele vai salvar os meus familiares. A palavra de Paulo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro e a família, todos eles foram batizados nas águas. Olha aí. Então veja que a crença em Deus, a fé em Deus, faz com que o coração de qualquer pessoa seja quebrado, esmiuçado, e a pessoa se volte verdadeiramente para Deus. Pastor, tem muita gente na fila. Olha, pastor, é um concurso que vai ter. É um concurso, eu me inscrevi, eu estou estudando, meus olhos estão ficando até com olheira de tanto estudar. Mas eu fiz o concurso, fiz a inscrição para o concurso, estou estudando, queimando as pestanas, e estou orando para que Deus me ajude a ser um dos colocados e conseguir aquela vaga ali. É fé. Eu acho que eu já contei para vocês que agora não tenho segurança, de 2 irmãos lá de Jacaré dos Ombros, que abriu o concurso para a guarda municipal, e vocês sabem que tem facilidades aí afora. E eles contaram para mim, eles já eram guardas quando eu cheguei, mas contaram a experiência. Eram 2 cunhados, irmãos em Cristo. E eles disseram: aí o que aconteceu, pastor? Aí a gente se inscreveu, mesmo sabendo que pode ter muita coisa aí envolvida para facilitar, mas a gente se inscreveu e ficamos orando a Deus,
acreditando que Deus ia nos ajudar e fazer passar para conseguir esse trabalho aqui, que a gente precisa para sustentar a família, precisava, né, na época. E eu sei, meus irmãos, que eles fizeram a prova, e Deus foi bom, Deus honrou a fé deles, e eles passaram, foram chamados. Um deles ainda está servindo lá em Jacaré dos Homens, o outro não está mais servindo aqui na terra, porque Jesus levou para si, está lá na glória, adorando a Deus, esperando o toque da trombeta para toda a igreja assim estar unida. Mas conseguiram. O que foi? Isso não foi fé? Foi. É imperioso ter fé na oração, irmão. A gente tem que ter fé. Ore crendo. Ah, pastor, e se não der certo? Quem sabe não foi a vontade de Deus? Quem sabe foi porque você também não queimou as pestanas, né? Não queimou as pestanas. Porque só se inscrever em um concurso, irmão, é sem futuro. Você tem que se inscrever e estudar, crendo que Deus vai fazer o milagre em você passar e chegar lá. Irmãos, conquanto que a gente não deixe de ter fé quando chegarmos a Deus em oração. Você está doente? Ô pastor, vem aqui me ungir. Ô presbítero, vem aqui me ungir. Você tem fé? Tem. Então vamos orar. Vamos ungir. Se for no culto, tem fé? Tem. A igreja tem fé, você tem fé. Vamos misturar a nossa fé aqui e deixar ela coesa em Deus. E vamos orar que Deus vai fazer o milagre curando você desse seu mal. Olha, eu achei interessante, Oséias de Paula, cantor e pastor, lá em Itapera, lá, aí ele fazia uma oração por uma pessoa que está enferma, doente, que está doente. E eu falei com o nosso irmão, ele disse, na hora, pastor, faz sim, vamos embora. E a gente encheu o bucho. Depois de encher o bucho, eu disse, olha, não esqueça não, o Semaías está ali, ó. O Semaías está ali naquela mesa. Eu disse, vou lá agora. Aí ele foi lá, começou com o Semaías, deu uma palavrinha rápida para a pessoa e disse, eu vou deixar meu número, você vai ser curado. Creio, e disse, bem muito de correr para lá, foi quase 3 minutos de palavra com oração, e mandou para o rapaz. Mas veja só, não tem que ter fé? Na oração tem. Aí se ele não curar, não, vamos ter fé, irmão, pelo amor de Deus. E ele vai curar, vamos ter fé, pelo amor de Deus. Acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Venha para o culto, irmão, mas venha com fé. Não deixe a fé lá na cozinha de casa, não. Venha para o culto, mas venha com fé para o culto. Venha com fé, eu vou para o culto. Ela está pequena, mas é melhor pouca fé do que nenhuma fé. Eu vou para o culto com pouca fé, e eu sei que lá Jesus pode aumentar a minha fé se eu pedir. Eu vou ouvir a palavra vai fazer a fé ser gerada, e a fé vai crescer dentro de mim. Então eu vou, porque o justo vive da fé, não vive de aparência. O justo vive da fé. E a gente precisa, irmãos, pedir para Deus acrescentar a nossa fé. Que a gente se una em um só propósito. Vamos orar, Senhor, acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé no coletivo. Vamos orar para Ele acrescentar a nossa fé. Para quando você chegar aqui, Jesus lhe batizar no Espírito Santo com fogo. Para Jesus lhe curar. Para Jesus renovar você e você falar em línguas estranhas, mais do que um pitagó, cantar mesmo com fé com Jesus e para Jesus. Então, vamos unir a nossa fé, vamos clamar ao Senhor para Ele acrescentar a nossa fé, para que o impossível venha acontecer, para que juntos a gente tenha consciência, Deus vai agir, porque nós estamos orando. Mesmo que a gente fique às vezes meio incrédulo, que nem o pai do jovem lunático, mas ajuda a minha incredulidade, se ajuda. Eu tenho um pouquinho de fé nesse meio, ajuda aí, e Jesus vai ajudar. E para terminar, não me lembro de mais nada, Jesus, porque já são 9 horas, não me lembro de mais nada. E para terminar, vocês se lembram de Abraão, um homem que já estava na andropausa, não gerava mais filho. Estava na andropausa, não gerava mais mulher, já estava velho, irmão, já estava seco. Há uma tradução da Bíblia que diz que ele estava seco. Olha, Abraão estava seco.
A mulher dele, Sara, já estava também adiantada de idade, já estava velha, mas a Bíblia diz que ela era estéril. Por mais que ela estava na menopausa, mas ela era estéril, não gerava filho de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a incredulidade. Ele teve fé para vencer a incredulidade. E quando a incredulidade ficava rodeando a cabecinha dele para fazer ninho, a Bíblia diz: e Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Quando a incredulidade via, glória a Deus. Glória a Deus. Não foi tomando Coca-Cola, não foi tomando café. Não, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eita, incredulidade, glória a Deus. Não, Jeová vai cumprir. Ele disse que eu vou embalar um buguelinho no braço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele foi fortificado na fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Não ache difícil Jesus lhe batizar no Espírito Santo. Não ache difícil Jesus lhe curar. Não ache difícil Jesus lhe renovar. Não ache difícil Jesus abrir uma porta de emprego. Não ache difícil Jesus surpreender a você naquilo que você está pedindo, que vai glorificar o nome dele. Não ache difícil, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Vamos ficar em pé, pelo amor de Deus. Tenha fé, não deixe a sua fé morrer. Peça para ele aumentar a sua fé. Santíssimo Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, elevamos a nossa voz ao Teu trono, diante daquilo que ouvimos pela Tua palavra, a Tua palavra que produz fé, que gera fé, que faz a fé nascer, se desenvolver, crescer, ficar robustecida dentro de nós. Ó Deus amado e querido, encarecidamente em Cristo Jesus, o teu amado Filho, o nosso Redentor, o nosso autor e consumador da fé, nós oramos a ti, Senhor. Aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, Senhor, acrescenta-nos a fé, Jesus. Oh Jesus, gente que precisa ser batizado no Espírito Santo e com fogo. Nós temos crianças aqui, Jesus, que precisam receber esta promessa. Nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos adultos, Jesus, que precisam desta promessa ser concretizada na vida deles. Aumente a fé deles. Aumente a fé deles, Jesus. Aumente, Jesus. Aumente, Jesus. Aumente, Jesus. Aumente, Jesus, a fé. Para acabar, para que eles recebam a promessa do Pai, eles precisam experimentar a promessa do Pai. Eles precisam experimentar como é bom falar em mistério contigo, Senhor. Eles precisam compreender a dimensão, Senhor, espiritual de falar em mistério contigo. Por isso batize, Jesus. Batize a eles. Batiza, Jesus. Eu não sou batizador. Os presbíteros, diáconos, auxiliares, os crentes não são batizadores, mas tu és o batizador. Jesus, João Batista disse que tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aumenta a fé, faz a fé crescer no coração deles, Jesus. Que eles orem com fé, crendo que tu vai batizá-los no Espírito Santo e com fogo. Oh Jesus querido e amado, também tem aqueles que não falam mais em línguas estranhas, receberam a promessa. Algo está impedindo das línguas fluírem novamente em seus lábios. Tu sabes o tempo em que eles não falam mais línguas estranhas. Quem sabe dias, meses, anos, Senhor, estão sem falar em mistério contigo. Jesus, manda fogo do céu, Jesus.
Tira todo o impedimento, Senhor, do coração deles, e que eles voltem novamente a falar em mistério contigo, Senhor. Faz as línguas estranhas fluírem, brotarem novamente no lábio daqueles que já receberam a promessa do Pai. Oh, meu Jesus amado, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Pessoas que estão enfermas, Jesus, pessoas que estão doentes, Jesus. Oh, meu Jesus amado, nós só podemos recorrer a Ti, Jesus. É a Ti, Senhor, a quem podemos recorrer, porque somos pó, somos cinza, somos como a fumaça que por pouco aparece e depois se desvanece, Jesus. Os nossos dias são como os dias dos jornaleiros, Senhor. Somos como a nuvem, Senhor, que vem e vai. Mas, Jesus querido, Tu conheces a estrutura do nosso corpo, Jesus. A Tua palavra diz que nós somos formados no ventre da nossa mãe, fomos entretecidos no ventre da nossa mãe, dia após dia era escrito no Teu livro sobre a nossa vida. Foi Tu que nos formaste no ventre da nossa mãe. Mas Tu conheces aqueles que estão enfermos, Jesus. Tu conheces aqueles que estão doentes, Jesus. E Tu pode curá-los no estalar de dedos, no de repente Tu pode curá-los. Tu pode normalizar a pressão alta, a pressão baixa. Tu pode normalizar a glicose. Tu pode normalizar a pressão arterial alta. Tu pode, Jesus, colocar a mão no coração, desentupir as veias. Tu pode, Tu podes, Tu podes, Tu podes, Jesus. A Tua palavra diz: tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé. E no abaixeia da surya me canto, ele defaste, ele é foro e ele é. E nós temos fé em Ti, Senhor, que Tu podes entupir as veias do coração, que Tu podes limpar fígado, tirar toda a gordura do fígado. Nós temos fé que Tu podes, Jesus querido, limpar os rins, tirar pedra dos rins, tirar, Senhor, coágulos que está ali em alguma parte do organismo. Nós cremos, Jesus, nós temos fé. Pode ser pequena, mas temos fé em Ti, que Tu pode limpar as veias que está no nosso organismo. Esse emaranhado de veias que há no nosso organismo, Tu podes desentupir, Tu podes limpar, Tu podes operar, Jesus. Nós cremos, Jesus, nós cremos, oramos a Ti com fé. Oramos a Ti com fé, Jesus. Faz o milagre acontecer no meio do Teu povo. Faz o milagre acontecer no meio do Teu povo. Faz, Jesus, porque Tu podes fazer. Sabemos que Tu és o Deus do impossível. Nada é impossível para Ti, Senhor. Nós sabemos disto. Por isto, com fé, por isto, em gratidão, Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, nós clamamos, nós rogamos a Ti, Senhor. Ouve-nos, Senhor, e responde-nos. Confirma a obra de nossas mãos, em nome de Jesus, o Teu amado Filho, hoje e sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos, e todos dizem: vamos em paz, irmão. O que passou é hora extra, Jesus paga aqui na terra.